Salve, salve meus amigos músicos, meus amigos DJs, meus amigos do som automotivo, aquele abraço. Esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos falando sobre as nossas line verticais montadas com alto-falantes 100% Triton. A Triton é uma indústria brasileira que emprega brasileiros, isso eu dou muito valor. A idealização dessas caixas foi o Elias Machado, consultor técnico da Triton, que idealizou esse formato de caixa, esse formato de line vertical e ficou sensacional, galera. Eu me apaixonei pelo som dessas caixas, não só pela pressão sonora, eu dou muito valor à pressão sonora, mas dou valor também à qualidade e fidelidade sonora. Os alto-falantes são níveis gringo de qualidade, muito legais, muito bacana. Eu vou falar para vocês quantos watts tem cada coluna dessa, cada alto-falante desse. Eu andei analisando as especificações técnicas dos manuais de instruções das caixas que o pessoal tem como referência, importadas made in China, e 100% delas falam sobre programa musical. Quantos watts a caixa tem de programa musical? Por exemplo, se uma caixa fala que tem 2000 watts, ela tem 2000 watts de programa musical, mas na verdade o amplificador que está dentro dela tem 1000 watts RMS. Essa é uma diferença que a gente precisa se atentar e conhecer como é que funciona. Bora lá ver quantos watts RMS cada coluna dessa suporta e quantos watts de programa musical eu tenho em cada uma dessas colunas, em cada um desses alto-falantes. Bora ver? Vou começar falando para vocês dos nossos subgraves. Cada subgrave desse tem um Shiver Bass 15 polegadas. Para vocês terem uma ideia de quanto tem RMS, quanto suporta esse alto-falante em RMS, cada Shiver Bass desse suporta 1900 watts RMS, 1900 watts desse e 1900 watts desse. De programa musical, ele suporta 3.800 watts, cada um deles, então dá 7.600 watts de programa musical em dois subgraves. Se você for comparar com qualquer caixa importada made in China, eles vão falar em programa musical, isso quer dizer o quê? Que eu tenho 7.600 watts de programa musical só em subgrave aqui. Pra vocês terem uma ideia de quanto é isso. É muito forte esse Shiver Bass, quem já ouviu, conhece, sabe do que eu estou falando. Isso quer dizer o quê? Que no mínimo você tem que colocar 1900 watts RMS de amplificador nele para ele tocar legal. Agora, para ter um rendimento total dele de programa musical, como diz as gringas que a gente conhece, você tem que ter 3.800 watts de amplificador para ele ter um programa musical de 3.800 watts de cada um desses subgraves aqui. Isso quer dizer que só de subgrave eu tenho 7.600 watts de programa musical. Você tem que ter um amplificador de 3.800 watts para esse lado e 3.800 watts para esse lado aqui, para você ter um programa musical de excelente qualidade num subgrave, porrada, porrada, porrada. Muito forte, muito legal, qualidade absurda, não só na pressão sonora, mas também com a fidelidade dos subgraves. Eles respondem de 40 Hz até 200, 300 Hz. Eu estou fazendo o corte de frequência dele de 40 Hz até 120 Hz em cada um deles. Então são subgraves muito fortes realmente, subgraves porrada. Então eu tenho 7.600 watts de programa musical nos dois subgraves. Nas lines verticais, para os médios graves e médios, a gente tem 4 alto-falantes 6XLR400. Eles têm 6 polegadas, eles suportam 200 watts RMS cada um. Para você ter o maior rendimento dele, você tem que colocar 400 watts RMS de programa musical em cada um deles. Então a gente tem 4, 8, 12, 16. São 1.600 watts de programa musical só de médio grave e médio. 1.600 watts dessa caixa mais 1.600 watts dessa caixa aqui. São 3.200 watts de programa musical somente nos médios das duas caixas aqui. Até aqui a gente tem 7.600 watts de programa musical só de sub, mais 3.200 watts de programa musical em alto-falantes de médios e médios graves. Esses alto-falantes falam muito bem a partir de 140 Hz e vão até 3.000 Hz, por exemplo, 4.000 Hz, eles respondem com a maior facilidade do mundo. São alto-falantes super fiéis, com uma qualidade absurda nos médios graves e médios. Temos 4 alto-falantes desses. Então aqui nas lines verticais, para os médios graves e médios, a gente tem 1.600 mais 1.600, 3.200 watts de programa musical só de médios graves e médios. E para os médios agudos e super agudos, a gente tem o drive de titânio HD175, um drive de titânio aqui e um drive de titânio aqui. Cada um deles tem 120 watts de programa musical. Então a gente tem 240 watts de programa musical somente para os médios agudos e super agudos. Esses drives de titânio HD175, eles respondem de 2.500 Hz até 20.000 Hz com muita facilidade, e com esse guia de ondas a projeção ficou muito legal, tanto a longa distância como
na dispersão horizontal, ficou muito legal. Bora lá agora então fazer a soma de quanto eu tenho em watts nas duas colunas aqui, bora ver? Então, somente nessas caixas line verticais de programa musical, a gente tem para os médios graves, médios e agudos e super agudos, 1.600 watts de alto-falante mais 120 watts do drive de titânio. Essa caixa aqui suporta 1.720 watts de programa musical, mais essa daqui que suporta mais 1.720 watts de programa musical, então vezes 2, igual. Nessas duas lines verticais, só da parte médio grave, médio agudo, médio e super agudo, a gente tem 3.440 watts de programa musical, somente nas caixas altas, mais 3.800 watts do sub, então mais 3.800, mais 3.800 do outro sub, igual. 11.040 watts de programa musical nessas duas lines verticais com alto-falante 100% Triton. E eles respondem sim 11.040 watts com toda certeza. Subgraves do mais alto nível, pressão sonora absurda, médios graves limpos, lindos, som maravilhoso. O drive de titânio HD175 é um dos melhores drives que eu já ouvi na minha vida. É som para mais de metro, galera. Funciona muito bem e realmente eles respondem esses 11.040 watts de programa musical. Tocam muito bem, eu já fiz experiências com eles. Agora o próximo passo, o próximo vídeo, eu vou levar essas caixas para tocar em um lugar bem aberto, para a gente poder ter noção da quantidade de pressão sonora a gente vai ter das duas colunas juntas. Vou levar também num clube, num salão fechado para a gente conhecer e vou mostrar os vídeos passo a passo para vocês. Por enquanto, foi só quantos watts de programa musical a gente tem nessas caixas. Total de 11.040 watts de programa musical nessas caixinhas ultra compactas, sensacionais, forte por demais, qualidade absurda. E a Triton é uma indústria brasileira que emprega brasileiros, isso a gente tem que dar muito valor. Valeu, galera, até o próximo vídeo, um abraço!